Reações contrárias e a favor se dividiram no recorrer dessa semana. Você viu, após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, manter a cassação do deputado estadual Fernando Franceschini do Paraná. A gente lembra que Franceschini teve o mandato cassado pelo TSE por disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Uma dessas reações veio do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista exclusiva à CNN, ele afirmou que o STF utilizou o caso do parlamentar para mandar um recado para o chefe do executivo. O STF preferiu não comentar as declarações. E essa repercussão é o tema do nosso debate hoje aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, e o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre as nossas regras. Temos aqui por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. Para que eu não seja indelicada e eu nunca quero ser, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vamos à minha primeira pergunta. Eu já dei um pequeno spoiler dessa minha primeira pergunta. Em entrevista ao nosso analista de política, Caio Junqueira, o senador Flávio Bolsonaro classificou a decisão do STF em manter a cassação de Franceschini como, abre aspas, uma perseguição que ele sofreu organizada por algumas dessas pessoas para mandar um recado para Bolsonaro, fecha aspas. Deputado General Girão, boa tarde, bem-vindo. Como é que o senhor avalia essa fala do senador Flávio Bolsonaro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, meu colega deputado Alessandro Molon. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos vivendo uma sequência de ações vindas do STF e também de outros integrantes do Poder Judiciário, infelizmente, cesseando o Poder Legislativo e também o Poder Executivo. Essa sequência de ações, ela é lamentável, ela põe em risco, sim, o sistema democrático que nós defendemos tanto. Alguns, às vezes, defendem e falam democracia da boca para fora. Outros entendem, sim, a percepção, porque principalmente aqueles que vivenciaram momentos estudando ou momentos na história que, infelizmente, a democracia está capengando em alguns países aqui da América do Sul e também no restante do mundo. Então, a gente lamenta que o Poder Judiciário extrapole os seus limites e coloque isso daí acima de qualquer coisa. É muito difícil você classificar o que vem a ser a fake news. Qual foi a fake news que o deputado Franceschini teria falado? Falou sobre a insegurança das urnas? É isso? Isso é fake news? Qualquer meio eletrônico que use o Sistema Mundial de Computadores, ele está sujeito, sim, à interferência. Interferência de todas as maneiras, tanto antes na preparação das urnas, quanto depois na contabilização final dos votos. Inclusive, tem história, sim, do Brasil, de que contabilização final de votos, num passado, houve investigação que foi feita pela Polícia Federal. Infelizmente, o brasileiro não ficou sabendo. O relatório foi arquivado ou foi jogado no lixo, eu não sei o quê, por presidentes do TSE, dizendo que aquilo dali não gerou ameaça para ninguém. O que a gente precisa é somente transparência. O que nós queremos é transparência e liberdade. Eu repito a pergunta, então, para o deputado Alessandro Molon. Boa tarde, bem-vindo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão do STF em manter a cassação de Franceschini é, abre aspas, segundo ele, uma perseguição que ele sofreu, organizada por algumas dessas pessoas, para mandar um recado para Bolsonaro, fecha aspas. Como o senhor avalia essa fala do senador Flávio Bolsonaro? Boa tarde, Luciana. Quero cumprimentá-la e cumprimentar todos que nos acompanham pela CNN. Boa tarde, deputado General Girão. Luciana, eu tenho uma visão oposta à do deputado General Girão. A meu ver, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral não estão ultrapassando qualquer dos seus limites constitucionais. Ao contrário, quem vem fazendo isso seguidamente é o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República. Ele, por diversas vezes, já ultrapassou todos os limites da razoabilidade, da Constituição, das leis, para atacar outros poderes, inclusive o Poder Legislativo,
A Câmara dos Deputados, por exemplo, no primeiro biênio dessa legislatura, nos primeiros 2 anos, foi muito atacada pelo presidente Bolsonaro. Ultimamente, a Câmara não tem sido, mas o Supremo Tribunal Federal continua sendo alvo do presidente da República. E da nossa parte, a visão que eu tenho é de que quem está ultrapassando todos os limites é o presidente da República. Não se trata de uma armação contra o deputado Francisquini. Ele foi julgado após uma denúncia de que teria usado as suas redes sociais no dia das eleições de 2018, salvo engano meu, mas foi isso que me foi relatado por escrito, tive informações precisas disso, dizendo que as urnas estavam sendo fraudadas, que havia uma fraude em curso, que havia 2 urnas em que não se conseguia votar no então candidato Jair Bolsonaro, e que já havia a descoberta dessa fraude. Isso no dia das eleições. E foi por essa razão que o TSE cassou o seu mandato e depois ele teve o mandato devolvido para o ministro, recuperando o Supremo Tribunal Federal a decisão do TSE, de forma que não há perseguição nenhuma, há uma decisão judicial a partir de uma atitude ilícita. Sim, deputado, desculpa interrompê-lo, mas é porque é para a gente respeitar o tempo. Eu vou continuar perguntando ao senhor mesmo. Nessa mesma entrevista, o senador Flávio Bolsonaro classificou a decisão do STF como, abre aspas, uma aberração jurídica, fecha aspas. Então, o senhor pode me dar a sua opinião sobre essa nova fala do senador Flávio Bolsonaro? Pois não, eu peço desculpas aí por ter passado do tempo, mas eu vou procurar me restringir ao tempo nessa segunda pergunta. Eu diria que não há nenhuma aberração jurídica, ao contrário, foi uma decisão perfeitamente constitucional e o senador Flávio Bolsonaro está dizendo que isso é um recado, talvez porque o pai dele, o presidente da República, tenha o mesmo hábito de colocar a democracia em xeque, questionando a legitimidade do resultado eleitoral, até mesmo do resultado eleitoral que o elegeu, o que é inaceitável. A democracia brasileira não vai assistir calada, ou parada, ou inerte, o presidente da República colocá-la em risco, ou quem quer que seja. A democracia vai se defender. Nós não vamos permitir a destruição da democracia pelo questionamento anterior à própria eleição de um resultado que todo o Brasil já começa a perceber qual será. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tudo indica, será derrotado nas eleições de outubro. E ele já começa a preparar uma narrativa para dizer que ele não foi derrotado, que ele foi roubado, que as eleições foram roubadas. Ninguém vai permitir que ele faça isso com as eleições e que faça isso com a democracia brasileira. As urnas são sérias, são testadas, são legítimas e foi através delas que nós que estamos aqui nos elegemos e também que o presidente da República se elegeu. Então, o TSE já deixou claro, e o Supremo já deixou claro, e o Congresso já deixou claro, através dos 2 presidentes das casas, da Câmara e do Senado, que não vai tolerar que se coloque as eleições em dúvida. Isso não é protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito que deve ser exercido dentro da legalidade, dentro da Constituição. Não se pode usar a liberdade de expressão para discurso de ódio ou para atacar a democracia. Sim, eu faço o mesmo questionamento, então, para o deputado General Girão. O senador Flávio Bolsonaro classificou a decisão do STF como, abre aspas, uma aberração jurídica, fecha aspas. Queria a sua opinião sobre essa fala dele, General Girão. Olha, Luciana e todos que nos assistem, eu lamento muito que a visão de um deputado esteja pautada nesse caminho, né? O que a gente tem? Primeiro, urnas são instrumentos eletrônicos. Cada um de nós que rodou durante as eleições e que tem pessoas que nos assistem agora sabe muito bem que várias urnas sempre têm problemas na hora da votação e às vezes são trocadas ou então às vezes acontece isso que foi relatado pelo deputado Francisquini. Isso daí é uma coisa que é realidade. Aí o mesário, ele vai e troca a urna. Isso é um equipamento eletrônico, é inquestionável isso daí. Para nós termos um sistema de leitura biométrica do eleitor, não foi preciso uma PEC. Nós criamos uma PEC e a maioria dos deputados votou a favor da PEC do voto auditável, que tivesse uma impressora ao lado da urna eletrônica. A maioria votou, mas infelizmente uma PEC exige não maioria simples, mas maioria absoluta. Então, essa mais uma vez é uma demonstração da maior parte da vontade do povo brasileiro.
tá certo? Querer tirar esse direito de transparência é tirania. Isso é tirania, isso não é democracia. Existe uma falta de entendimento na palavra. Eu lamento muito isso daí. Transparência é tudo que a gente quer. E, infelizmente, isso daí não está acontecendo, talvez porque já existe uma indução, né? Rodou muito um vídeo que ainda está nas redes sociais, de uma conversa que o ministro Barroso teve numa caminhada dentro da Câmara dos Deputados, dizendo que eleição a gente não ganha no voto, a gente toma. Então, é isso daí que a gente está querendo? Esses caras se acham acima dos deuses? Esse cara não teve um voto sequer, nem ele, nem nenhum outro ministro do Supremo. Me preocupa muito a leniência da esquerda brasileira, que reagiu muito ao Supremo quando o líder maior da esquerda estava sendo pressionado, sendo julgado e condenado em mais de uma instância. Sim. A minha terceira pergunta é: essa decisão esquenta ainda mais a temperatura entre as instituições do país, a decisão do STF. Como essa tensão entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário pode impactar nas eleições de outubro? Eu começo com o deputado General Girão. Olha, o que a gente está vendo aí, infelizmente, é a disseminação de conflitos. Esses conflitos, eles estão nas ruas, eles estão nas redes sociais, eles estão no plenário da Câmara dos Deputados, do Senado, infelizmente mais na Câmara, porque existem sim mais deputados que são liberais, sim, deputados que são conservadores, que querem sim o respeito à liberdade, o respeito ao direito à vida, o direito de propriedade, e a gente está vendo que isso daí faz parte das pautas contrárias da esquerda. A gente está cansado de ouvir determinados discursos na Câmara dos Deputados que nos deixam realmente preocupados com a palavra democracia, tá certo? Então eu lamento muito que alguns deputados estejam talvez até de mãos atadas, comprometidos com alguma coisa que não podem ofender os todo-poderosos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se acham, mais uma vez, eu repito, acima de Deus. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Quem está agindo à margem da lei é quem está desobedecendo a Constituição Federal. A Constituição é clara: liberdade, transparência. Isso daí é uma coisa que não poderia nunca ser negada ao povo brasileiro. O que a gente quer é somente isso, é liberdade, liberdade de escolha, liberdade e transparência. Eu lamento muito que as pessoas que estejam com a corda no pescoço estão contra essa oferta ao povo brasileiro. Com essa decisão, faço a mesma pergunta agora para o deputado Alessandro Molon. Essa decisão esquenta ainda mais a temperatura entre as instituições no país. Como essa tensão entre o Executivo e o Judiciário pode impactar nas eleições de outubro, deputado? Primeiro, Luciana, uma palavra sobre... uma palavra sobre os comentários do deputado General Girão, sobre o fato das urnas eletrônicas serem equipamentos eletrônicos. Naturalmente que ele tem toda a razão, são equipamentos eletrônicos, podem dar defeito, mas erro ou problema ou defeito é diferente de fraude. O problema é que o deputado Franceschini teria dito, segundo me foi relatado, que havia fraude nas urnas eletrônicas. Fraude é uma coisa, erro, problema, defeito é outra. Ele dizia que as pessoas não estavam conseguindo votar em Jair Bolsonaro e que já havia relato de fraudes em urnas eletrônicas. Isso serve para minar a confiança nas urnas. Quem é que não quer transparência? Agora, o voto no Brasil é secreto. Não há como ser publicado na hora que a pessoa em quem ele está votando. O Supremo garante a transparência, o TSE garante a transparência, o Congresso quer a transparência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já defendeu as urnas eletrônicas, o presidente do Senado defendeu as urnas eletrônicas. Na verdade, o presidente da República eleva a temperatura com os outros poderes porque o governo do presidente da República é um desastre. A economia do país vai mal, a inflação está altíssima, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, o presidente da República procura desviar a atenção das pessoas, fazendo debater se as urnas prestam ou não prestam. Ele sabe que as urnas prestam. Ele inteira com as urnas eletrônicas. Toda a vida dele ele foi eleito com urna eletrônica. Quer dizer que agora a urna eletrônica não serve mais? Evidentemente, ele está percebendo que vai perder as eleições e está querendo arrumar uma desculpa. Não apenas para justificar a sua derrota, mas para tentar deslegitimar o resultado eleitoral. Isso é inaceitável, é antidemocrático.
Sim, deputado. Inclusive agora, nas considerações finais, gostaria que os dois falassem sobre essa confiabilidade do processo eleitoral, que é fundamental para que a população sinta tranquilidade no pleito em outubro. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos e há um grande temor para que nada aconteça semelhante aqui no Brasil. Então, agora o que está sendo questionado é a confiabilidade. O TSE se coloca o tempo inteiro para que esse processo não seja questionado, inclusive chamando observadores internacionais. Dito tudo isso, parto para as considerações finais, levando o pedido para que vocês falem sobre essa confiabilidade para que o nosso processo seja tranquilo em outubro. General Girão, o senhor primeiro. Olha, primeiro eu queria dizer que o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo. A inflação, o desemprego, a inflação é no mundo todo. O preço dos combustíveis está no mundo todo. Nós estamos vivendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso elevou os preços de tudo no mundo todo. A nossa inflação, em relação à subida da inflação, foi uma das menores do mundo em termos diretos. O desemprego no Brasil caiu de 14,9 para 10,5, então é mais um número positivo da economia. Então, quem está falando a verdade, ou talvez esteja falando até fake news. Se levar isso aí para na mão do Supremo, ele vai dizer que é fake news o que está sendo falado aí. O desequilíbrio entre os poderes é lamentável e a gente precisa que isso daí seja restabelecido. O Supremo Tribunal Federal, ele existe para julgar a constitucionalidade de atos de todos os demais poderes. E isso daí está sendo ultrapassado, eles estão fora do limite. O Supremo resolveu invadir situação de vacinas, resolveu invadir se a criança tem direito a ser chamada de menino ou de menina. É uma exacerbação dos poderes que o Supremo tem cometido, que isso daí não pode acontecer. Infelizmente, a gente está vivendo um momento bastante sensível da democracia brasileira. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, que eu sei que tem ministros lá, que são pessoas conscientes, que escrevem em livros do direito e continuam sendo coerentes com aquilo que escreveram antes, e não alguns que escreveram que as pessoas estão queimando os livros. É realidade. Contra fatos não há argumentos. Então, a gente lamenta muito isso daí. A economia do Brasil, sim, ela está crescendo, voltou a crescer de novo, apesar dos derrotistas, principalmente os governadores de esquerda, que queriam dizer, fique em casa, a economia a gente vê depois. E o presidente Bolsonaro insistiu. Inclusive, hoje, já saiu um outro parecer de cientistas da Europa dizendo que a máscara faz mal às pessoas. Então, é isso que a gente está vivenciando no mundo. É um derrotismo, é um terrorismo total e a gente precisa ficar livre e isento desse tipo de problema, tá certo? Muito obrigado a vocês pelo espaço mais uma vez. Deputado Alessandro Molon, suas considerações finais, levando em consideração a necessidade da gente dar tranquilidade no pleito em outubro, para que a gente não veja nada parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos e também levando em consideração que o TSE tem chamado observadores internacionais e tendo se esforçado para que haja tranquilidade no pleito aqui no Brasil. Toda essa preocupação, Luciana, é para evitar que o presidente Bolsonaro faça aqui no Brasil o que Trump tentou fazer nos Estados Unidos, ficar no poder na marra. E a democracia brasileira não vai permitir isso. As urnas são confiáveis, todos os testes já provaram isso. Foi através das urnas que Bolsonaro se elegeu e agora usa o poder que ganhou, através das urnas, para colocar as urnas em questão, para que ele não seja obrigado a sair do poder, de onde sairá? Pelas urnas. Esse é o dilema que o Brasil está vivendo. O Brasil já foi a 6ª economia do mundo. Hoje em dia o Brasil é a 10ª economia do mundo, o Brasil já foi a 6ª. As pessoas, elas não são derrotistas, elas não estão conseguindo comprar alimentos. A cenoura ficou cara, o tomate ficou caro, a carne nem se fala, os ovos ficaram caros, a gasolina é um terror, o preço do botijão de gás. Ou seja, a vida está muito difícil para os brasileiros. Está difícil viver no Brasil. Está muito caro, a inflação disparou. É verdade que tem inflação no mundo todo. É verdade que a guerra tem um impacto nisso. Mas nos outros lugares foi muito menos do que no Brasil. E também essa insistência que o presidente tinha de que as pessoas saíssem à rua no meio da pandemia foi o que fez com que o Brasil tivesse mais de 600 mil mortos. Isso e o atraso na compra de vacina, que foi um atraso deliberado da parte do governo. A sabotagem à pandemia, dizendo que era uma gripezinha, e também a sabotagem ao uso de máscaras, né? Que o deputado general Girão, inclusive, volta a mencionar esse assunto. Ou seja,
O país se tornou o caos que se tornou pelo governo péssimo que tem. E como é que se troca um governo péssimo? É pelas urnas. Sim. Então, é preciso respeitar o resultado das urnas e nós vamos insistir nisso. As urnas são confiáveis e é por elas que a gente vai mudar o Brasil. Sim, deputado, eu agradeço muito aqui a participação dos dois por aceitarem conversar aqui, debater, mesmo divergindo completamente, mas conseguem expor as ideias com educação. Nós conversamos aqui com o deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, General Girão, e Alessandro Molon, que é deputado pelo PSB do Rio de Janeiro. Muito obrigada aos dois.